Bem-vindos ao programa 40 a mais. Nesse sábado vamos falar sobre uma bebida milenar, considerada sagrada por muitos e que, se consumida com moderação, pode ser benéfica para a saúde. Hoje vamos falar sobre os benefícios do vinho. Dizem que o consumo de 1 ou 2 taças por dia faz bem ao coração, sistema respiratório, ossos e até ajuda a retardar o envelhecimento. Mas como apreciar a bebida e consumir de maneira correta? Você sabia que existem diversos tipos de vinho e que cada um é perfeito para uma ocasião? Para falar sobre os benefícios do vinho e da forma correta de consumir a bebida, nosso convidado de hoje é o médico infectologista Dr. Ricardo Aiden, que sabe tudo de vinhos e de enogastronomia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gustavo. Obrigado aí pelo amável convite. Diga uma coisa, Ricardo. A gente estava falando um pouco sobre os benefícios do vinho para a saúde. Há muito tempo se debate até onde é benéfico, como outros alimentos, ou até onde tem algum malefício. Existe algum fundamento em falar que o vinho tem algum benefício para a saúde? Sem dúvida. A gente tem até uma regrinha de 3. O vinho ele pode ser remédio, dependendo da dosagem, da quantidade diária. Ele pode ser alimento, se a gente ultrapassar um pouco um determinado limite, que depois a gente pode até conversar, ou pode ser veneno se tomado em excesso. E, obviamente que hoje a gente vai estar aqui destacando essa parte onde ele é benéfico e onde ele chega a ser também um alimento. E, por exemplo, você faz uma distinção muito grande dessas propriedades benéficas quando a uva é uma uva que vai para um vinho tinto ou quando é uma uva que é mais num vinho branco. Fala-se alguma coisa de que tem uma diferença nessas propriedades, Principalmente que existem substâncias que a gente sabe que são antioxidantes e que podem estar presentes na semente de um tipo de uva e podem não estar presentes no outro tipo de uva. Existe algum fundamento nisso também? Total. O resveratrol, que é uma palavra que sempre a gente engasga ou tropeça quando fala, só depois de tomar um pouco de vinho que isso fica um pouco facilitado, ele é encontrado também na casca, na película da uva, por assim dizer, e justamente mais encontrável principalmente nas tintas, e é justamente esse que dá uma certa vantagem ao vinho tinto sobre o vinho branco do ponto de vista de saúde. Mas também a gente tem a questão do próprio álcool, que se consumido moderadamente, mostra esses benefícios. E assim, existe alguma medida certa, tem algum trabalho, alguma pesquisa falando, olha, acima de tanto os efeitos já começam a ser mais malefícios do que benefícios, assim? Existe um estudo da Harvard, uma prestigiosa universidade lá de Boston, Estados Unidos, conhecida no mundo todo. Eles fazem estudos fabulosos. Outro dia mesmo vi um outro estudo da Harvard a respeito de um determinado assunto palpitante, que é essa questão do colesterol versus longevidade, controle do colesterol. Mas no caso, e se imbrica com essa questão do vinho, se a gente tomar algo que se situa em torno de uma garrafinha daquela que fornece no avião, que é 187 ml, até 250 ml, que seria algo aí em torno de menos que metade da garrafa tradicional de 750 ml, a gente se situaria num patamar do que é considerado ideal e logicamente que isso pode reduzir em até 79% daqueles que bebem regularmente quantidades, como a gente já falou aqui, moderadas, 79% a menos de risco de acidentes cardiovasculares, incluindo os cardiovasculares cerebrais. Então, realmente tem procedência. Esse estudo acompanhou mais de 21 mil sujeitos durante anos e anos. Existem algumas diferenças do homem para a mulher, mas também incluíram, além de bebedores de vinho, bebedores de cerveja, bebedores de vinho branco, bebedores de uísque. E essas bebidas, mesmo a cerveja, o uísque, se consumidas em quantidades onde o álcool ficaria proporcional, também podem ter benefícios, porém não tão importantes quanto o vinho, como você já destacou, em relação a essas substâncias antioxidantes que são muito mais encontradas no vinho tinto. Eu acho que a parte lógico, a qualidade de vida que os países europeus têm, principalmente os mediterrâneos, a França ali,
acho que muito vai desses hábitos que eles também têm alimentares. Dentre eles, acho que o vinho é um lugar onde a indústria de vinho, né, tanto na França quanto os outros países, Itália, são lugares em que o consumo é uma coisa que é normal e até por ser normal é uma coisa moderada, ou seja, é muito comum você ver um senhor, né, que ele está acostumado desde que se entende por gente a tomar lá sua dose diária homeopática de vinho para justamente ter esses benefícios, né? Me diga uma coisa, e para quem já tem alguma doença, para quem já é, por exemplo, um diabético, é recomendável esse tipo de consumo? Você fez esse link aí perfeito, né? Começando pelo fim da sua colocação. Essa questão das comorbidades que podem afetar o ser humano, as doenças que podem afetar os seres humanos, em especial diabetes, contraindicam o uso frequente ou habitual de bebidas alcoólicas em geral, em especial o vinho, que pode até ser consumido, mas tem que entrar numa regulação, numa compensação. Então, aquele diabético que toma bastante cuidado, que sabe fazer seus controles diários, até teria uma janela para fazer uso de uma bebida dessa de forma muito moderada, compensando com outros itens da dieta ou mesmo com a medicação, esse eventual consumo de vinho que poderia, para um lado da coisa, ser benéfico. E estendendo mais essa consideração, assim, importante que qualquer indivíduo que tenha seu hábito, mesmo que moderado, de beber vinho, por exemplo, que faça controles, no mínimo semestrais, para ver sua função hepática, para ver o aspecto do fígado através de um ultrassom, porque é lógico que se esse fígado for doente, tiver algum tipo de problema, também a bebida diária, mesmo que moderado e mesmo que isso possa ser um hábito saudável para quem não tem doença de fígado, nele que apresente uma doença hepática, vai ser contraindicado. E outro link que eu acho que você fez perfeito é a questão da alimentação, da dieta mediterrânea, que a gente pode até depois falar um pouco mais. Acho que uma coisa importante, né? Acho que quando se chega nessa idade dos 40 para frente, para desfrutar de certos prazeres, como o vinho, e até como um exercício físico, né? Muitas vezes você tem que ver se você está apto a isso. Então, acho importante isso que você falou dos exames realmente regulares nessa faixa etária, né, dos 40 para cima, e antes também, mas principalmente dessa faixa, porque o vinho é um prazer, é uma coisa que você vai tomar muitas vezes até com os amigos, né? Você vai tomar como uma coisa que vai até socializar, né? Então, você deve realmente tomar os cuidados necessários com a saúde para ver se você está bem como um todo, não só para o vinho, mas para o resto dos alimentos que você vai estar consumindo. Bom, vamos falar um pouquinho, Ricardo, sobre as diferenças dos vinhos, o que faz um vinho, por exemplo, ser melhor que o outro, ou ter um gosto diferente que o outro, ou ser mais apropriado para um dia quente ou para um dia frio. Existe vinho próprio para dia mais quente, vinho mais próprio para um dia mais frio? Na verdade, assim, né? A gama é imensa, isso aqui é uma coisa infinita. Os conhecimentos sobre o vinho é um negócio apaixonante que, obviamente, nós estamos aqui hoje por causa disso. Além do fato de sermos médicos, temos isso como um hobby organizado, um hobby cuidadoso, assim como música, outras coisas que a gente depois pode falar um pouco. Mas essa questão do vinho, ela é de fato apaixonante, a gente tem procurado se aprofundar no conhecimento disso, não tem fim isso, liga-se também isto à gastronomia e à cultura. Toda vez que a gente mergulha a fundo num tipo de vinho, num país produtor, vem junto um monte de cultura de anos e anos, desde lá dos fenícios, dos romanos, dos gregos, lá nos Montes Urais, onde parece que a primeira vez que se destilou e se fermentou o suco da uva, transformando em vinho, né? Mas existe sim. Na verdade, são coisas até um pouco que óbvias. Os brancos se prestam mais ao uso com temperatura um pouco mais baixa, não diria exatamente gelado, mas mais fresco ou refrescado, né? Os espumantes, os brancos, e se prestam muito para uns climas tropicais ou climas mais quentes como o nosso. E os tintos, assim,
tentando fazer um corte no meio sem entrar em muita minúcia para um tempo mais frio, como nós estamos enfrentando agora nesses nossos meses de julho, agosto e tudo mais. Bom, no próximo bloco falaremos um pouco mais sobre as características dos vinhos e também vamos dar algumas dicas para a degustação. É muito importante você saber o que está degustando, até para saber combinar, que é a tal da harmonização, com o prato que você vai estar servindo. Até lá! Estamos voltando com o segundo bloco do programa 40 a mais. Hoje o programa é dedicado à enogastronomia e à discussão do assunto vinhos. Estamos aqui com o Dr. Ricardo Aiden, um expert no assunto de enogastronomia, para discutir e saber um pouquinho mais sobre esse alimento milenar. Dr. Ricardo, me diga uma coisa. Estávamos aqui conversando antes um pouquinho sobre a história do vinho, né? E chegamos a dar uma pincelada de que os vinhos eles são feitos para diferentes ocasiões, né? Quando a gente fala de comida, o vinho branco, ele tem alguma comida mais específica que ele combina ou não tem regra? Geralmente a gente tenta atrelar o branco, seja um Chardonnay, um Riesling, como a gente está aqui com uma garrafa específica desse vinho, tradicionalmente mais lá do lado da Alsácia ou da Alemanha, eles costumam se combinar melhor com pescados, com frutos do mar, com carnes brancas, até com queijos, embora quando a gente coloque o queijo, em especial o casamento perfeito do queijo é com vinho doce, branco. Aqui tem um Sauternes, o Château d'Arques, que é um Grand Cru da região de Sauternes, lá em Bordeaux, na França, e que são vinhos que fazem casamentos perfeitos com queijos e, em especial, com foie gras. Então existem algumas coisas tradicionais, por exemplo, o bacalhau, que todo mundo fala, vai bem com branco, mas também vai bem com tinto. Um Tempranillo ou um outro tipo de tinto, até um Pinot Noir um pouco mais extraído, encorpado, poderia fazer esse casamento. Isso é uma coisa assim que ela é tradicional, mas que o que se vê na prática é assim, se te agrada fazer determinadas misturas e caem bem, você pode fazer uso livremente, mas os casamentos perfeitos são mais ou menos esses. Uma outra coisa que eu acho que todo mundo tem dúvida é que muitas vezes algumas pessoas têm o conceito de que o vinho, quanto mais tempo eu deixar guardado, melhor. Isso não é bem verdade, né? Não, tem a janela do envelhecimento, ele bem guardado, numa adega climatizada. Alguns tipos de vinho dão guarda mais longe, em especial os vinhos de Bordeaux, que às vezes 15, 18 anos depois de colocados na garrafa e vendidos, continuam magníficos, continuam perfeitos. Outros mais longevos ainda, os da região de Rioja, na Espanha, e voltando a Bordeaux, às vezes com 25, 30, 50 anos, ou até, se não quiser ir tão longe, aqui na América do Sul, Malbecs, né, como esse. Um Malbec de boa procedência, às vezes da guarda de 25, 30 anos. Agora, já os brancos costumam ser menos longevos, com exceção de alguns vinhos da Borgonha, alguns brancos específicos. Importante ter esse tipo de informação e organizar a adega da gente, de preferência com umas etiquetas, mais ou menos com o tempo que se deve beber, que é essa janela até onde o vinho vai. E quem não tiver uma adega climatizada, obviamente precisa ser mais cuidadoso ainda, em especial com os brancos, que têm uma vida mais curta, ainda mais submetido a esse nosso calor senegalês do verão santista. Santos é um lugar que realmente, para se manter vinhos em guarda, precisa ter um cuidado especial, né? Uma dica que fica para o nosso amigo que está vendo o programa agora é que geralmente hoje existem muitos vinhos que eles são
vinhos em que a tampa é com uma rosca, diferente do vinho tradicional em que a tampa ela é feita com uma rolha de cortiça, né? Então, assim, geralmente a dica é essa. Então, assim, vinhos que têm essa rosca, tá? São vinhos que, em geral, são vinhos para se usar, para se tomar mais cedo. Ou seja, não guarde vinhos desse tipo por muito tempo. É vinho que comprou, o ideal é que você tome ele dentro de mais ou menos 6 meses a 1 ano, porque depois disso ele começa já a perder as características dele, não é verdade? Os vinhos de Screw Cap, que é uma invenção dos australianos que hoje tomou conta do mundo, e é excelente esse tipo de sistema, você dá uma rosqueada, abrir o vinho, facilita sobremaneira. Esse, por exemplo, é um Riesling, uma uva que dá um vinho branco, com cheiro meio que de petróleo, mineral e frutas, de 2009. E ele tem aí, como a gente estava falando, uma janela, aí dá para ser consumido tranquilamente, mais 1 ano, 2, se bem acondicionado. Mas o Screw Cap, em geral, são vinhos mesmo de duração mais curta que a gente deve sempre prestar atenção. Sim. Vamos falar um pouco desses apetrechos que estão aqui em cima da mesa. Bom, esse aqui é um apetrecho que às vezes as pessoas veem ou em restaurante ou em filmes ou o pessoal usando, mas pouca gente sabe para que serve. O que é isso aqui, Ricardo? Isso na verdade é um decantador de vinhos, um decanter, porque existem vinhos que, logicamente, tem que ficar mais tempo dentro de um decanter conforme a sua especificidade. Tem vinhos italianos que eles recomendam, às vezes por ser muito fechados, entre aspas, bruto, ele oxigenando, ele vai adquirindo uma série de condições diferentes, vai ficando mais maleável ao paladar, assim como os uruguais de uva taná, e que exigem horas e horas de decanter, e outros menos, 40, 50 minutos. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai se aprofundando e que todo sommelier de bons restaurantes sabe fazer pela gente. Sim, é uma coisa que às vezes eu já vi gente fazendo justamente isso. Às vezes estraga o vinho fazendo justamente essa oxigenação, que aquele vinho não é para aquilo. Aquele vinho deve ser bebido às vezes com uma oxigenação, com um tempo de, vamos dizer assim, de espera para beber aquele vinho logo depois que você tira da garrafa, mais curto. Senão ele começa, inclusive, a ganhar aromas que não são aromas agradáveis, né? Perfeito. Acho que a sua observação é corretíssima e o que a gente fala assim, vocês estão vendo aqui, como a gente está falando aqui rapidamente, como isso é apaixonante e profundo também. E logicamente que assim, fica a dica aos nossos telespectadores, assim, se pegar o gosto pela coisa, se apaixonar como a gente por esse mundo do vinho, mergulhem fundo, se desenvolvam, leiam, pesquisem, porque isso com o tempo a gente vai adquirindo minúcias que para alguns parece frescura, até criar uma expressão os enochatos, né? Porque a gente que bebe vinho com mais frequência sabe dessas minúcias. Mas assim, longe de ser o enochatismo, é a enocultura, que é algo apaixonante. E o melhor disso realmente é beber o vinho. Ah, sim. Né? Com os amigos de preferência, né? Bom, a gente vai fazer aqui um exemplo só, que uma parte importante desse processo todo até beber o vinho é justamente de você avaliar as características do vinho. Vou servir o nosso vinho fake aqui, que é o nosso suco de uva, que vai servir de exemplo para o Ricardo, né, Ricardo? É um bom vinho matinal esse aqui, né? Com certeza. Até pelo horário do programa, não é assim toda hora, todo instante que nessa hora, em volta de meio-dia, 2 horas da tarde, a gente bebe vinho. Embora ele possa ser bebido tranquilamente. Tem aquele vinho que a gente chama de festa, um vinho branco de coquetel, às vezes num casamento, que é marcado para o meio-dia, e aquele vinho, às vezes, para a gente tomar à noite, sempre de preferência cercado pelos amigos, porque não tem nada que congregue mais as pessoas em torno do que uma boa garrafa de vinho. Eu, aliás, detesto beber vinho sozinho. Eu tenho lá aquele mundo de garrafas lá à minha disposição na minha casa, mas gosto de abri-la sempre, pelo menos com um amigo, 2, 3. E a gente sempre procura olhar a cor do vinho contra a luz, de preferência uma luz boa, uma luz branca que não interfira. A gente procura olhar se tem um halo mais claro que poderia indicar que esse vinho já tem um certo tempo de envelhecimento e que está pronto para ser consumido. Roda o vinho na taça, né? Coloca o nariz
sem medo de ser feliz. É óbvio que aqui eu estou sentindo o aroma do suco de uva, um bom suco de uva, por sinal. Mas o vinho tem aromas complexos que vêm da madeira, frutas vermelhas, uma baunilha do carvalho onde ele envelheceu, ou se for um branco que vai direto para uma cuba de aço inoxidável, realça demais a fruta, então ele fica com um aroma muito agradável, frutado. E logicamente, depois a gente dá um gole. Um leve bochecho, para que as papilas gustativas recebam esse vinho, esse alimento. E lógico que a gente tem aí a percepção da acidez, tem a percepção daquele paladar, às vezes como aqui, de fruta, né? Bastante marcante. Tudo isso aí somado faz parte desse ato de degustar. E muito importante, não coloque o vinho muito gelado, porque ele anestesia as papilas gustativas, ele vai ficar amargo. Isso é sempre, não tem como mudar. Isso é da natureza humana, isso faz parte da questão da própria medicina, que é a questão do paladar. Bom, Ricardo, estamos encerrando esse bloco e gostaríamos de saber se você tem dúvidas sobre o assunto que estamos abordando hoje. Tem perguntas? Mande para o nosso e-mail, programa40mais@gmail.com, ou acesse a nossa página no Facebook. Voltamos no próximo bloco. Estamos voltando nesse último bloco com uma entrevista com o Dr. Ricardo Ayden, que além de médico infectologista, é um expert no assunto de enogastronomia. Ricardo, vinho caro é sinônimo de vinho bom? O Gustavo fala tudo isso de mim porque é amigo e a gente toca junto numa banda que é assunto de um próximo programa. Com certeza. Vinho caro nem sempre é sinônimo de vinho bom, obviamente, mas assim, se o vinho custa mais caro, já vem por trás disso a mística, já vem a informação dos experts. Então, com muita frequência, vinho caro é vinho bom. Mas assim, para aquele que não está habituado às sutilezas do vinho, isso às vezes passa desapercebido. Prova é que a gente, quando faz degustação às cegas, quer dizer, esconde a garrafa e chama o pessoal, a gente às vezes leva um vinho baratinho e todo mundo adora. Então a gente pode encontrar o prazer em vinhos às vezes muito em conta, só precisa ter minimamente informação. Quando a gente fala um pouco sobre degustação, é um tema já para usuários avançados do vinho, vamos dizer assim, mas se fala em degustação vertical e degustação horizontal. O que é isso rapidamente? Rapidamente, vertical é assim, a gente bebe do mesmo vinho a safra de 90, 91, 92, 95, 96, quer dizer, vai crescendo de cima para baixo na vertical. E horizontal a gente, obviamente, bebe mais de um tipo de vinho, às vezes da mesma safra de 2008, bebe lá um Bordeaux, bebe um outro da Toscana, enfim, vários tipos de vinho. E hoje, no mercado nacional, a gente tem vinhos nacionais bons hoje, que tem qualidade? Eu destacaria, até um tempo atrás tinha assim um pouco de preconceito e a gente vai perdendo à medida que experimenta. Eu destacaria os espumantes. Espumantes brasileiros têm um nível sensacional e têm ganho degustação às cegas comparado com espumantes tradicionais mundo afora. Os tintos com a uva Merlot, que tem se dado muito bem na campanha gaúcha, com o trabalho de alguns consultores internacionais, vem evoluindo bastante. E agora vem uma surpresa aí, ali naquela região também que tradicionalmente tem café, ali no sul de Minas, tem um pessoal plantando uva Syrah e já estão falando assim antecipadamente coisas muito boas a respeito desse Syrah nacional,
que a gente aguarda e espera que vingue. Mas assim, branco, branco e branco no Brasil por enquanto. É só lembrar o pessoal em casa que os champanhes, ou no caso os espumantes, né? No caso específico, quando não é da região de Champagne na França, eles têm que ser muito bem armazenados e não devem ficar guardados 10 anos lá no seu armário porque eles estragam rápido. É para tomar um pouco depois de ter comprado realmente esse champanhe. Bom, Ricardo, eu queria te agradecer e realmente fica aberto já o convite para o próximo programa para te falar um pouco do seu lado musical, do qual eu até faço um pouco parte de alguma história. E gostaríamos de agradecer realmente por ter esclarecido as dúvidas que eu acho que todo mundo tem básicas sobre vinho. Muito obrigado, Gustavo. E medicina e outros hobbies culturais casam perfeitamente, que essa é a grande dica do programa 40+. Muito obrigado, espero estar aqui em breve falando de música. Vai ser um prazer, com certeza. Acho que se a gente começar a falar de música como a gente gosta, vai dar uns 2, 3 programas que eu faço questão que você venha, viu, Ricardo? Muito obrigado. Obrigado aí, sucesso. Tenho certeza que hoje todos gostaram do programa, pelo lado instrutivo e pelo lado de poder consumir uma bebida tão prazerosa com mais conhecimento. Esperamos você no próximo sábado com mais um ótimo programa 40+. Não tem nada que congregue mais as pessoas em torno do que uma boa garrafa de vinho.